Olá! Para você que está chegando agora, eu já quero pedir de cara para dar o seu certinho, se inscrever e ativar as notificações. E para você que já é inscrito, por favor, o seu certinho é importante. E eu estou me esquecendo de um detalhe importante. Deixe o seu comentário, desde que seja respeitoso, republicano, não há nenhum problema e na medida do possível eu vou respondendo. E eu quero também salientar que eu estou a agradecer as pessoas que nesses últimos dias se inscreveram no meu canal. Isso demonstra que gostaram do meu trabalho e isso também ajuda com que o YouTube entenda que meus conteúdos são relevantes e a minha plataforma vai crescendo. Muito obrigado! Então você que está chegando agora de novo, enquanto roda a vinheta, você se inscreve, ativa as notificações e dá o certinho e nós já voltamos para tratar sobre esse tema tão importante que é o resultado das eleições em Estância Velha. Estou esperando. Então, nós tivemos um pleito bastante conturbado. Conturbado no sentido da divisão de votos e dos candidatos. E eu fiz inclusive algumas anotações para poder levar de uma forma coerente e sequencial o que aconteceu. Eu vou começar falando sobre os candidatos que não lograram êxito, né? Então vamos lá. O segundo colocado, Otávio Luft, era de fato o candidato que tinha a proposta de renovação. Era o candidato que não precisava da política, o candidato que tem um poder econômico pessoal bastante suntuoso e que de fato tinha interesse numa renovação. Ocorre que o candidato se perdeu e se assessorou muito mal de pessoas e essas mesmas pessoas que ele se assessorou ajudaram a derrotá-lo. E eu digo isto porque eu obtenho muitas informações de todos os partidos e de todas as pessoas e eu me dou com muita gente, ao contrário do que o candidato que eu vou falar depois tentou me denegrir. Mas a verdade é esta: ele fez 22% e alguma coisinha dos votos, 22,79%, e isto representa que era um eleitorado, 5 mil e poucos votos, então 5 mil e poucas pessoas queriam de fato uma renovação. Mas ele não soube se articular politicamente e não deu tempo para ele mesmo para construir a sua reputação política, além de fake news que fizeram contra a pessoa dele, é verdade. Mas se o candidato tiver que computar alguma culpa à sua derrota, ele tem que computar a ele mesmo, pela falta de habilidade de escutar e de tomar as decisões certas. E obviamente também parece que não foi muito feliz na escolha do seu vice. Então foram uma série de erros, eu que estava observando todo o cenário político, que corroboraram para esse resultado. Ponto. Pronto. Vamos então agora ao terceiro colocado, Carlos Boni. Carlos Boni também cometeu vários erros. O primeiro deles foi a escolha do seu vice, e isto já o colocou numa larga desvantagem. Mas a verdade é que outros fatores também detonaram o Carlos Boni. E eu acho que ele não aprendeu a amarga experiência que ele teve comigo, ele sabe do que eu estou falando, para tirar de cima dele a sua arrogância, a sua prepotência, o seu machismo exacerbado e achar que ele pode, botando o dedo na cara dos outros, fazer o que bem entende. Trate de aprender, candidato. E eu faço uma ressalva: um candidato com muitas qualificações para poder ser o prefeito dessa cidade. Perdeu também para ele mesmo pelos dados que eu estou apresentando. Marli Arigoni. Marli Arigoni, obviamente, teve como seu maior opositor a própria administração. Ivete Grade foi seu maior opositor. Nem mesmo naquele nicho onde eles são acostumados a ganhar votos, que é o do assistencialismo, do proletariado, dos oportunistas que só querem ganhar do município e as coisas do governo, nem ali logrou êxito. Então, o MDB se liquidou por si só por conta da administração que teve e, aliás, até foi bom que eles tenham colocado um candidato, ou a candidata, como é o caso de Marli, para eles terem certeza das cacacas que fizeram. Natália. Quem é esta moça? Da onde ela surgiu? E obviamente que o PT desgastado no processo nacional e a votação de 700 e poucos votos, existe alguma coisa errada. Ou houve uma debandada do PT,
ou ela realmente não agradou nem os filiados do PT para que tivesse essa votação, ou só teve os votos do PT. É uma questão de análise. E por fim, este peixe, que é o Roberto Gomes. Ele que disse que não seria candidato, eu tenho os vídeos, até eu ia fazer um vídeo sobre ele, e ele só saiu candidato porque ele ficou magoado com o candidato do DEM, porque queria ser vice do candidato. E levou ali 1, alguma coisa por cento de votos. Então esta é a análise que tem que ser feita. Então, o que acontece? Nesses cenários, quem tinha votação de renovação era o Otávio Luft. Quem teve uma votação para Carlos Boni foi porque ele exerce uma função na Igreja Católica e isso lhe computou muitos votos, além da Copperlaga, que tem questionamentos sobre a atuação dele lá dentro, e obviamente que os fatores que eu já narrei. Quem votou em Marli Arigoni também são aqueles que ou estavam nos cargos na prefeitura e queriam manter, e aqueles do famoso assistencialismo. Natália já falei, e o Peixe também. Agora, é preciso entender, e eu escutei alguns comentários, de pessoas dizendo, eu vou embora dessa cidade, aqui não tem jeito, e não sei o quê. Calma, não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, o Brasil está desnorteado a partir do presidente que elegeu, essa é a grande verdade. Então ninguém está sabendo para onde ir. E continuam os interesses individuais ao invés do interesse coletivo. Então, se somados todos os votos dados a esses candidatos que eu citei, eles somam 56,5%. O que eu quero dizer com isso? Diego não ganhou a eleição. Como assim? Ele ganhou porque a legislação diz que quem faz mais voto está eleito. Mas ele terá uma grande dificuldade de governar em face de que 56%, e agora, independente dos interesses dos outros eleitores nos candidatos que perderam, não queriam o Diego. Sem contar cerca de 13% praticamente dos votos brancos e nulo. Então foi uma eleição que a coligação PTB e PSDB não podem comemorar. Agora vamos à questão, deixa eu ver aqui, já falei sobre a votação, então vamos à renovação na Câmara. Muito bem, eu já tinha dito que, eu não disse isso em vídeo provavelmente, mas eu disse nas conversas entre amigos, eu dizia até aos candidatos, batalhe para se eleger porque a porta está aberta. Não vai se reeleger ninguém. Tirando, obviamente, os candidatos que saíram a prefeito, vice-prefeito, e os outros eu disse claramente, tem 9 cadeiras abertas na Câmara de Vereadores. E foi o que aconteceu. Agora, uma notícia um pouco decepcionante. O que acontece? O PSDB fez 3 cadeiras, 3 candidatos, se não me engano, 3 vereadores. O PTB fez 1, o PDT fez 1, o DEM fez 2, o MDB fez 1. Então vamos pegar PTB, MDB, PDT e PSDB, vai cair naquele vídeo que eu fiz. Não se iluda, eles estão unidos. Então, num cenário futuro, o atual prefeito eleito terá a maioria na Câmara, exceto os 2 eleitos pelo DEM, que poderão, quem sabe, ser oposição ao governo. Esta é a verdade. E aí, o eleitor se iludiu, achando que estava votando no Novo, e votou, em bem verdade, num continuismo. Esta é a leitura que tem que ser feita. Por quê? O Diego também se elegeu. Porque teve o voto somado de legenda dos candidatos eleitos pela coligação, que somavam para o prefeito, teve o apoio acirrado de José Valdir Dilkin, fazendo campanha para ele, tanto que elegeu o filho com uma votação bastante interessante, e este mesmo, quem sabe, estará dentro da administração. Já na questão da Câmara de Vereadores, pelo menos 2 ou 3 ocupavam cargos dentro da administração. E obviamente que será mais fácil compor uma coalizão com a Câmara de Vereadores com esses que eu citei, PSDB, PTB, PDT e MDB.
Até porque o candidato do MDB foi do PT e mudou radicalmente. Então, esta é a questão. Como eu disse, poderá fazer oposição os dois únicos eleitos do DEM. Mas vamos a uma outra questão agora, falando, deixa eu ver se eu não me esqueci de nada aqui. A população, desculpe, a população, que soma cerca de 56%, poderá de alguma forma fazer oposição a esse governo que se elegeu. E eu digo isto que as pessoas que estiveram candidatos, e esse é um grande erro que cometem, de todos os partidos, não devem abandonar. Porque se fizerem isto, provarão que estavam por interesses politiqueiros e não por uma questão política. Antes, pelo contrário, devem se organizar enquanto sociedade e debater os temas da cidade, se quiser que haja de fato uma renovação futura. Porque, esclarecendo, vai cair justamente onde eu já vinha batendo na tecla. Diego não tem capacidade ainda para ser um prefeito, mas ele poderá, não vou desmerecer, vou reiterar no vídeo anterior, ele vai ser processado por mim pelo que ele disse. Vai ser, sem sombra de dúvidas. Mas, se ele for inteligente, não é? Vou refazer a frase. Se ele for obediente, ele vai escutar a executiva do PSDB. Ele vai escutar o Lucas Redecker. E Estância Velha vai trazer, aliás, o prefeito deverá trazer de fora um número de pessoas para ocupar os cargos nas secretarias. Porque, ao que tudo se vê, ele não tem praticamente ninguém com competência para assumir os cargos de suma importância, que são as pastas. E o loteamento de cargos vai continuar. Desta forma, quem elegeu Diego Francisco, elegeu o continuismo. José Waldir Dilke de volta, nos bastidores, o MDB junto, o PDT junto, o PTB junto, e eu alertei sobre todos esses aspectos. E ele terá muitos problemas para começar o seu governo em face à oposição que sofrerá. Esta é a grande verdade. Então eu quero dizer que Estância Velha ainda não aprendeu a votar. Não aprendeu a fazer uma leitura real dos fatos. E aí está o resultado. Mas é bom dizer, de novo, 56% dos eleitores não queriam Diego Francisco. E por que eu disse venceu fake news? Porque é verdade. Porque mesmo com todas as provas que eu fui que apresentou, e foi de mim que ele falou, votaram nele. Agora, por que votaram nele? Se ele foi um vereador que viu o desvio dos 2 milhões de reais, o loteamento de cargos, tinha cargo na prefeitura, tinha prestadora de serviço do pai, sei lá de quem, não importa, cujo nome dele está ali linkado por documentos, teve uma pesquisa questionável, que aliás eu acredito que o MDB não soube ingressar com aquela ação, teriam outros mecanismos, e aí está o resultado. Agora, caberá daqui para frente a sociedade como um todo se mobilizar. Eu, sinceramente, como um republicano e democrático que sou, eu espero que o garoto possa fazer um bom governo. E ele pode até surpreender, mas ele só conseguirá isso se ele realmente se assessorar de pessoas extremamente competentes para ocupar os cargos de secretaria, um bom procurador do município e assim por diante. Do contrário, acredite, mais 4 anos de estagnação. E aí, por fim, eu quero dizer ao candidato eleito e a você que está me assistindo que eu presido e sou o criador de uma entidade chamada UNASEV, União das Associações de Estância Velha, cujo maior objetivo é trabalhar contra a corrupção. E revestido dos poderes das leis vigentes sobre as entidades, a entidade fará um trabalho acirrado em cima da nova administração. Então, eu quero convidar você que está me assistindo que visite a nossa página no Facebook, unasev, facebook.com/unasev.org.br, e saiba como você pode se associar e as entidades como se afiliar, porque nós vamos trabalhar ferrenhamente para que os erros que cometidos até agora não continuem acontecendo. E, para terminar,
o candidato, de fato, poderá não assumir ou ter o seu mandato impugnado logo ali adiante. Vai depender, obviamente, da leitura que for feita, inclusive pelos partidos que deixaram o pleito. É isso aí. Não devemos desanimar, não devemos nos desesperançar e não devemos nos afligir e nem dizer estou indo embora. Eu não vou embora, porque eu gosto de Estância Velha, apesar dos seus problemas. E, enquanto continuarem no disse que disse, escutando abobrinhas e repicando as abobrinhas, inclusive mentiras, é o que vai continuar acontecendo. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Se as pessoas ofendidas com os fake e etc e tal, processarem, inclusive quem repicou a notícia, eu garanto, se mexer no bolso delas, vai começar a acalmar. As pessoas vão começar a prestar mais atenção no que dizem, no como se reportam a outras pessoas, e tudo vai começar a ser uma maravilha. Então essa leitura, 56% do eleitorado não queria Diego Francisco. É isso aí. Mas nós temos que entender que vivemos numa democracia e a nossa legislação ela é muito clara. Quem fez mais voto está eleito. E nós não temos um segundo turno para poder discutir. Mas é isso aí. Está aí o meu recado, está aí a minha leitura para você fazer a sua reflexão. Então eu peço de novo, te inscreve, ativa as notificações, dá o teu certinho e principalmente compartilha esse vídeo, porque em minha verdade é uma aula, é uma leitura pura, simples, equilibrada, sem paixões. Até o nosso próximo encontro.